E pra finalizar, pessoal, pra quem ainda quiser ver aí ao testemunho que eu vou compartilhar com vocês sobre o meu filho. Então, eu já era casada há algum tempo, mas eu não queria filho até então, eu queria tudo no tempo certo, eu não tinha um relacionamento profundo com o Senhor, mas eu já era filha, já ia pra igreja e tal. Mas no meu interior tinha um pouquinho de medo de, tipo assim, aconteceu muitas coisas ruins na minha vida, perdi muita gente, então na minha mente tava sempre assim que eu queria alguma coisa e acontecer alguma coisa ia frustrar. E eu tinha um medo de não poder engravidar ou de acontecer alguma coisa. E aí, em um dia eu decidi orar, já tinha passado algum tempo, eu já tinha alguns anos de casada, eu falei, agora é a hora e tal, eu e meu marido decidimos engravidar. E aí eu fui orar ao Senhor. Falei, Pai, se for da tua vontade, Deus, que eu engravide e tal. Orei, e aí, do nada, assim, as irmãs resolveram fazer uma campanha na minha casa, e ele usou uma serva dele, e ela me falou bem assim, o Senhor viu a tua oração, e ele vai fazer algo lindo na sua vida, ele vai cumprir algo na sua vida, ele vai fazer algo pra você, ele ouviu tua oração e vai fazer o que você quer. E eu fiquei muito feliz, eu sabia que o Senhor estava confirmando, então aquilo me trouxe muita alegria. Porém, quando eu engravidei, alguns meses depois, eu perdi o meu primeiro bebê. Eu estava mais ou menos já nos 3 meses ali, até os 3 primeiros meses, eu perdi. E eu passei pelo aquele todo processo de dor, de culpa, de sofrimento. Passei pelo processo da coletagem, um processo dolorido, e aquele turbilhão de pensamentos, e me questionando e questionando o Senhor, por quê? Se Deus falou que iria fazer, por que Ele não fez? Mas ao mesmo tempo eu não fiquei culpando a Deus, eu queria entender o que tinha acontecido. Eu lembro que tinha 2 louvores que eu louvava muito, um era Tudo Pode Mudar, e um segundo Desaparecer, e tinha 2 louvores que eram minhas orações ao Senhor. O outro é, se Deus disser não, eu aceito. E eu falava, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não entendo nada que está acontecendo. O Senhor falou que ouviu minha oração, mas até então eu perdi o bebê que o Senhor falou que tinha abençoado. E aí alguns meses se passou, logo depois eu não fiquei naquela dor, o Senhor me deu forças, eu não sei como, mas alguns meses depois, 5 meses mais ou menos, decidimos engravidar de novo. E eu engravidei do meu filho, que hoje, graças a Deus, é um milagre do Senhor. Mas quando eu engravidei, ninguém sabia ainda, nos 3 primeiros meses eu fiquei com medo de contar, fiquei insegura. Aí tinha pessoas que nem sabiam, e Deus usou uma mulher que nem sabia de nada e falou pra mim que Ele tinha me dado meu filho e que ele seria uma promessa do Senhor sobre minha vida, e veio todo um testemunho, falou coisas lindas e maravilhosas que Ele estaria trazendo o meu filho ao mundo, que esse aqui viria, e me abençoou e falou muitas coisas do meu filho que eu vejo hoje, assim, que o Senhor é muito assim na vida dele, ele é uma criança muito linda, muito, muito especial. Depois eu vou compartilhar umas fotinhas dele, umas coisinhas deles para vocês conhecerem, para quem tá me seguindo e que quer conhecer um pouco mais. E aí, mas aquilo ficou na minha mente, porque o outro que o Senhor disse que tinha ouvido minha oração, o Senhor levou e me deu um outro, onde o Senhor veio trazendo a verdade dele sobre mim e me falando que a promessa dele, ele tinha ouvido a minha oração, só que eu precisava passar por um processo, entendeu? Eu passei por esse processo da onde ele queria testar o meu coração, e ele viu que eu fui fiel a ele, que eu não me apeguei ao que ele me entregou, que eu amei ele mais do que a promessa que ele me fez, e que mesmo sem entender nada, eu continuei amando e servindo e glorificando o nome dele. Foi um período muito difícil, onde eu fiquei muito mal, quase entrei em uma depressão, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu já tinha perdido tanta gente, eu já tinha passado por tanta coisa. Mas aí o Senhor veio e me deu meu filho, que é minha terra prometida, sabe? O nome dele é Zion. E o Senhor falou, essa é a promessa cumprida. Eu te faço hoje você entrar na sua terra prometida, e eu te dou esse filho que ele é muito lindo e muito especial. E nesse período eu passei por dores que eu achei que eu não iria suportar, porque era a dor eu ainda não tinha um relacionamento profundo com o Senhor, e era a dor não tô entendendo nada, porque Deus fez isso, mas eu vou confiar nele, eu vou acreditar nele. E aí o Senhor foi muito misericordioso e bondoso comigo, mas também quero falar um pouquinho sobre o reino. Quando
eu comecei a viver essas coisas no Senhor. Foi logo um pouquinho depois, meu filho só tinha ali dos 3 para 5 meses. Foi onde o reino do Senhor começou a se manifestar na minha casa. Por que eu tenho falado muito sobre o reino? Porque é isso que muda a nossa vida, é a gente ter o reinado de Deus, o reinado de Jesus, o reinado do Espírito Santo sobre nós. Tipo, Deus, Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu governador, Ele é o teu, para você que crê em Jesus, entende isso? Para quem crê em Jesus, Ele é o governador. Então a gente tem que aprender a entrar nesse reino, a viver as promessas do reino, a viver nesse reino. E foi ali onde o Senhor usou muito a maternidade para trazer o reino sobre a minha casa, porque tudo que eu conhecia do reino era na igreja, era nos lugares onde tinha pessoas reunidas, mas o reino não era muito manifesto em mim e no meu íntimo. Então, ali eu comecei, vou contar um testemunho rapidinho, a viver o reino, e começou assim, o meu filho, o Senhor no meio das promessas dele, ele falando ali com a mulher, voltando. Aí o Senhor, no meio das promessas, ali, quando ela estava me entregando a profecia, ela falou que o meu filho, ela não sabia que era um filho ainda, ela me falando, ela falou: o que Deus vai te entregar, o que Ele tem pra você é muito lindo, vai nascer muito lindo, e as pessoas vão ficar admiradas. Aí quando meu filho nasceu muito lindo, depois eu vou postar a primeira foto dele aqui pra vocês. Porém, o meu filho nasceu com a cabeça, com um negócio assim grande, era um negócio assim grandão, um negócio estranho na cabeça. E aí, tipo, eu fiquei sem entender. Tipo, era muito lindo quando eu tirava as fotos, as pessoas na maternidade ali, as pessoas, uau, que lindo, que bebê lindo. Porque normalmente as crianças, não é todas, não nasce tão bonita, vai ficando bonita depois. O meu filho nasceu muito lindo, era muito perfeitinho assim, o rostinho dele. Deus faz umas promessas loucas pra gente. Parecia um bonequinho assim, todo perfeitinho, porém com aquele mutuco. E aí eu tentava esconder na touquinha, né, aquele negócio estranho. Porém, aí as pessoas chegavam assim pra visitar e falavam: nossa, que lindo, mas e esse negócio aí e tal? E eu comecei a pesquisar quando sairia, eu vi que não sairia tão cedo. As pessoas falavam que demorava, que eu tinha que fazer um bocado de coisa pra sair. E aí, com mais ou menos 15 dias depois, eu lá no meu resguardo, no meu quarto, eu conversando assim com meu marido, eu falei pra ele: nosso filho é tão lindo, Deus cumpriu a promessa dele e tal. Porém, esse negócio na cabeça do meu filho é estranho, seria bom se não tivesse. Assim, falei, abri minha boca e falei: por que, Deus, esse negócio aí? Seria bom se não tivesse. No outro dia, perante a Deus que isso aconteceu, gente. O outro dia, o negócio sumiu, misteriosamente sumiu da cabeça do meu filho, e eu fiquei assim, em choque. Porém, eu ainda não tinha um relacionamento profundo com o Senhor, e eu fiquei sem entender nada. Eu corri pra internet pra ver quantos dias era que saía mesmo, e eu não vi nada lá dizendo que quantos dias que sairia tão rápido. Eu só vi coisas dizendo que sairia com muito tempo depois. E aquilo me surpreendeu muito, mas era o quê? O reino do Senhor já sendo estabelecido sobre minha casa, porque o meu filho, ele trouxe, o Senhor fez ele de uma forma tão especial que foi a partir dele que eu comecei a entrar mesmo no reino. Então, tem outros testemunhos que eu vou estar compartilhando com vocês, mas eu comecei a viver o reino daí, eu comecei a olhar para o que o Senhor estava fazendo daí. Então o Senhor tirou o negócio da cabeça do meu filho assim, ó, em um dia. No outro dia, quando eu acordei, não estava mais. Foi muito impressionante aquilo. E a partir dali, alguns meses depois, eu comecei a me relacionar com o Senhor de uma forma diferente. E foi onde eu comecei a viver no quarto as minhas experiências. E eu vivi um momento onde o meu filho estava muito doente e eu estava ali naquele mover muito, muito forte com o Senhor. E o Senhor curar meu filho assim de algumas coisas que ele tinha, assim, doenças normais do dia a dia, porém que me preocupava, e eu orava com fé e o Senhor curava ele. Então era o reino do Senhor se manifestando na minha casa, e veio tudo isso depois que meu filho nasceu. Então, eu quero compartilhar isso, que o Senhor cumpre as promessas dele, e ele cumpriu essa na minha vida, e eu tenho outras promessas que o Senhor me prometeu, que eu estou no processo de espera, promessas que a gente tem que aprender a esperar com paciência no Senhor. Tem as promessas também que a gente tem que ser obediente à voz dele, a gente fazer o que ele manda. Então, que você possa caminhar com Deus. O meu pedido, a minha oração, o meu desejo é que você comece a caminhar com Deus e entrar nesse reino do Espírito Santo. Deixa ele te mostrar quem ele é. Deixa o Senhor se apresentar para você como se apresentou para Moisés. Sabe, o desejo de Deus era se apresentar para todo o povo de Israel, aquele povo todo. Mas o povo viu uma vez só e sentiram medo do Senhor, e o Senhor queria isso. Ele queria que as pessoas confiassem nele. E a forma da gente confiar no Senhor e se relacionar com ele é o reino dele sendo manifesto. Foi a partir dali que eu comecei a ver os sinais do Senhor. Eu senti ele me chamando, eu senti que tinha mais dele, eu senti que ele queria falar coisas profundas comigo, e foi
Então, assim que tudo começou.